O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderia fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância, disse Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 10. A missão principal de Jesus Cristo é de salvar o homem, libertando-o do pecado e da morte. Mas, para Jesus cumprir esta missão, ele encontrou muitos obstáculos, muitas dificuldades da parte dos fariseus e dos mestres da lei. No Evangelho de hoje, São Lucas nos apresenta Jesus entrando na sinagoga no dia de sábado. E assim que Jesus entrou na sinagoga, ele viu um homem com a mão seca, um homem que sofria uma paralisia. E neste momento, os mestres da lei e os fariseus começaram a vigiar Jesus para ver o que ele ia fazer, indicando estas noções temporais, o dia do sábado, o espaço, o lugar dentro da sinagoga. São Lucas quer insistir sobre a observância da lei do sábado. Esta lei proibia de realizar qualquer trabalho. E então os fariseus começam a observar como Jesus ia tratar aquele homem com a mão seca. Portanto, Jesus, sabendo o que estava passando nos corações deles, ele vai optar para a vida. Ele é Deus da vida, como o professor Santo Irineu. A glória de Deus é o homem vivo. Por isso, Jesus não vai observar estas leis que não promovem a vida, mas ele vai valorizar aquela pessoa que sofria paralisia para curar
para devolver a dignidade. Podemos contemplar as palavras-chave que caracterizam esta cura, esta libertação que Jesus vai realizar na vida do paralítico. Em primeiro lugar, Jesus diz: levanta-te. E o paralítico se levantou. Ele diz: fica aqui no meio. E assim o fez, ele ficou de pé. E depois, estende a tua mão. São palavras que expressam uma ordem. E nós percebemos que este paralítico estava disposto para responder a tudo que Jesus ordenava. E Jesus fez esta pergunta muito importante aos fariseus e aos mestres da lei: o que é permitido no dia do sábado? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Fazer o bem ou fazer o mal? Mas Jesus não vai receber nenhuma resposta. É por isso que Ele, como Deus da vida, vai superando aquelas proibições legais para devolver a saúde àquele paralítico. Dizendo ao paralítico de se levantar, significa ficar numa posição de prontidão, ficar numa posição de disponibilidade, olhar para a comunidade. Vem aqui no meio aquele que era afastado da comunidade pelo mal que padecia. Este era ligado ao pecado, segundo a tradição judaica. Jesus o aproxima no meio. Ele se torna o centro da atenção da comunidade. Este é um ensinamento muito forte para nós cristãos. Muitas vezes nós nos esqueçamos dos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo e que necessitam da nossa atenção. Hoje Jesus nos mostra um exemplo que nossa atenção deve se voltar para aquelas pessoas necessitadas. E depois Jesus deu a ordem: estende a tua mão. O homem estendeu a mão. Como todos nós percebemos, esse homem com a mão seca não pediu nada a Jesus. É Jesus que tomou a iniciativa. É Jesus que estava falando a este homem e ele obedecia às ordens de Jesus. Isto nos mostra claramente que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor nosso Deus, Ele vai curar o pecado na nossa vida. Ele vai curar todas aquelas coisas que nos afastam da comunidade, as coisas que nos excluem e que nos tornam cada vez mais afastados dos irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no início desta semana de vida e de trabalho, a palavra de Deus quer transformar as nossas vidas. Abrimos o nosso coração para ouvir e para obedecer, responder aquilo que Deus espera de nós. O paralítico do Evangelho de hoje obedeceu e alcançou a graça da cura. Nós também, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor nosso Deus, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos restituir a nossa dignidade. Portanto,
Este paralítico representa cada um de nós, desde que São Lucas não nos disse o nome dele. Portanto, cada um de nós deveria se enxergar nesta pessoa. Cada um deveria ser obediente às palavras do Senhor Jesus Cristo e deixar que estas palavras possam iluminar, possam orientar e conduzir as nossas vidas. Nossa vida não terá nenhum sentido se não obedecer, se não se ligar à vontade do Senhor nosso Deus. Vamos rezar pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, que Ele nos ensine o caminho da humildade, que ela nos ensine o caminho da pequenez, para que, a seu exemplo, nós sejamos obedientes e disponíveis à vontade do seu Filho Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos libertar de todos os nossos pecados. Que seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.